Fica agora aberto o debate, os colegas podem colocar as perguntas que entenderem. Peço que se identifiquem quando as colocarem. E, entretanto, já houve alguns colegas que enviaram para a aplicação algumas perguntas e, enquanto alguém decide se quer apresentá-las ou não aqui, eu vou ler algumas das perguntas que foram feitas. Não pela ordem que foram colocadas, porque eu aqui não as tenho por ordem. Uma das perguntas é se, além da eleição, quais outras formas de nomeação dos juízes americanos? É um pedido só de informação. E como as outras perguntas são mais concretas, se calhar o Sr. Professor começaria por responder a esta pergunta. Bom, os Estados Unidos são um Estado federal, o que significa que o regime de nomeação dos juízes pode variar de Estado para Estado e de qualquer forma, o traço mais comum é, efetivamente, a nomeação pelo Executivo, tendo que passar por um crivo, por uma ratificação do órgão legislativo, ou pelo menos da Câmara Alta do Legislativo, isto é, pelo Senado. Fica assim respondida a questão. Uma outra questão que aqui é colocada consiste em saber se o papel do juiz como aplicador ativo da Constituição não ficará limitado pelo volume de serviço, pelo volume e pelo pormenor da produção legislativa, não tem a ver com o serviço. Bom, o volume e o pormenor da produção legislativa, se isto não prejudica a aplicação de normas constitucionais por parte do juiz. Bom, é evidente que o excesso de produção legislativa, que todavia me parece a mim que já foi maior do que é atualmente, prejudica toda a atividade dos tribunais, não apenas esta função específica de fiscalização da constitucionalidade. De qualquer forma, a jurisprudência, dignamente a jurisprudência do Tribunal Constitucional, é digamos assim, um guião muito importante para o exercício desta atividade por parte dos tribunais comuns. Sendo que, para mim, tribunais comuns são todos os tribunais, exceto o Tribunal Constitucional. E, portanto, abrangendo todas as ordens de tribunais. Portanto, é de facto digamos assim, um terreno muito vasto, mas o juiz dos tribunais comuns, das diferentes instâncias, pode sempre guiar-se pela jurisprudência do Tribunal Constitucional para saber quando é que a sua atenção deve ser canalizada para uma pré-análise da constitucionalidade da legislação que é chamado a aplicar. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu penso que sim, que a resposta é naturalmente, a pergunta traz quase implicada a resposta, é evidente que sim, que perturba toda a atividade dos tribunais. Mas aproveitava a pergunta para trazer aqui, se calhar, esta informação, que provavelmente nem todos terão consciência dela. Tem vindo a crescer muito o acesso ao Tribunal Constitucional por via do juiz, por via da desaplicação de normas por ferirem a Constituição. É notório o crescimento desses processos que chegam ao Tribunal. Nem todos são conhecidos e, se calhar, eu aproveitava, penso que esta informação será talvez importante, porque, se calhar, nem todos perceberam ainda bem isto. Eu confesso que só depois de lá chegar é que percebi. A desaplicação de norma por violação da Constituição tem que ser uma desaplicação efetiva. Não pode ser uma construção usada pelo juiz para se acomodar melhor na fundamentação. Ou seja, resumindo, entre colegas, entre juízes, não pode ser, eu tenho dúvidas sobre qual a melhor interpretação desta norma. E, portanto, vou criar aqui uma interpretação claramente inconstitucional, mas afasto-a. Por aí não vou. E depois aplico a interpretação correta. Isto não é razão para ir ao Tribunal Constitucional. Mas chegam muitos processos assim. Chegam também muitos com desaplicação efetiva. Há uma maior consciência do juiz de primeira instância, na desaplicação, na aplicação da Constituição. Isso é visível. Visível. Muito obrigado. Estou a ver aqui as perguntas que os colegas estão a colocar, que são muitas, e depois há aqui uma atividade
atividade muito frenética de gostos que me altera a ordem das perguntas. Eu é não sei se já foram colocadas, se não foram. Não queria repetir as perguntas. Há aqui uma pergunta que penso que terá sido respondida, entretanto, que é se o consentimento do juiz na reafetação será suficiente para garantir a independência e a imparcialidade. Essas garantias não serão garantias do cidadão? Penso que já foi respondido, mas não sei se quer acrescentar alguma coisa. Não, é isso. Claramente, a nova formulação da lei, esse problema está resolvido, não é? Resta saber se os únicos problemas da norma seriam a concordância do juiz. Aí, como devem compreender, não me devo estender. Muito obrigado. Uma outra pergunta consiste em saber se o escrutínio dos fundamentos e argumentos que alicerçam a decisão judicial invade a independência dos juízes. O escrutínio, presumo que efetivo, não apenas por opinião. Se o professor quer responder a esta questão. Eu acho que essa questão tem, obviamente, um contexto. Eu queria talvez começar por dizer o seguinte. A redação de uma decisão judicial não corresponde ao exercício de uma liberdade de expressão. Enfim, eu que sou da área dos direitos fundamentais, tenho uma concepção muito aberta quanto às ideias que podem ser defendidas no espaço público. E entendo, ao contrário de algumas vozes que têm surgido com muita frequência, e entendo que os valores constitucionais não são limite à liberdade de expressão. Os limites à liberdade de expressão são o bom nome e reputação, o segredo do Estado, o segredo de justiça, por aí fora, mas os valores constitucionais, como por exemplo a igualdade entre homem e mulher ou a igualdade dos cônjuges, não são limite à liberdade de expressão. Acontece que a redação de uma decisão judicial e a sua fundamentação não são um espaço de liberdade. Neste sentido, não são exercício de um direito fundamental. São exercício de um poder, que é o poder jurisdicional. E, portanto, aí há vinculação à pauta de valores constitucional. E, portanto, se a decisão for tomada contrariando a pauta valorativa da Constituição, a decisão é uma decisão errada. E o sistema deve ter a capacidade, em primeiro lugar, de evitar essa decisão. A natureza coletiva do Tribunal tem essa função e deverá, eventualmente, ter a possibilidade de corrigir essa decisão. Por via de recurso. Enfim, se existisse, não existe em Portugal, e eu concordo com essa decisão, se existisse recurso de amparo, por exemplo, em que a própria constitucionalidade de decisão judicial pode ser apreciada pelo Tribunal Constitucional, também seria possível corrigir essas decisões cuja fundamentação ou cuja conclusão é contrária às pautas constitucionais. Só acrescentar que a fundamentação das decisões, a meu ver, visa exatamente o escrutínio. Portanto, agora resta saber que escrutínio, o escrutínio da opinião pública. Bem, nós temos que aceitar a opinião dos outros, mesmo que ela seja errada. Não vejo nisso mal nenhum. Pelo contrário, acho que deve servir exatamente para promover, enfim, a correção do que está errado. A fundamentação das decisões é exatamente para isso, para permitir o escrutínio. Há aqui uma outra questão que acrescenta algo à pergunta que estavam agora a responder, e penso que será dirigida ao Sr. Professor, mas não só. Diz aqui que foi referido que a independência é sempre perante algo, é sempre relativa, e nesta perspectiva, como se compatibiliza a independência do juiz com a liberdade de fundamentar livremente as suas decisões e com a necessidade de inspecionar o respectivo serviço. Ou seja, já não tem a ver tanto com a preocupação de se indicar as decisões via recurso, mas sim ao nível das inspeções judiciais. Quer acrescentar alguma coisa, Sr. Professor? Não muito. Apenas chamar a atenção para que esta liberdade de fundamentar as decisões é uma liberdade balizada pela pauta constitucional e legal.
E, portanto, não é uma liberdade que corresponde ao exercício de um direito fundamental, porque se fosse, podia-se afastar efetivamente da pauta constitucional e legal, mas não é. Pois, eu diria que não é uma liberdade, é um dever. Não é uma liberdade, é um dever. Constitucional. Constitucional. Uma outra pergunta é, pela sua importância matricial no Estado de Direito, a independência do Poder Judicial não deveria ser assegurada através de um Estatuto dos Magistrados Judiciais, corporizado em Lei de Dignidade supraconstitucional, que garanta as necessárias condições materiais do exercício da função judicial, sem estarem dependentes da boa vontade das maiorias políticas relativas e conjunturais. E também da má vontade, presumo eu, que é o que está aqui mais implícito. É a questão de saber se o Estatuto dos Juízes deverá ser ou não supraconstitucional, constitucional ou infraconstitucional. É uma lei qualificada. Então, supraconstitucional não. Constitucional já o é em larguíssima medida. Agora, de facto, eu não conheço nenhum país em que os magistrados tenham um estatuto que está integralmente acima da Constituição ou no mesmo plano da Constituição. Portanto, o essencial do estatuto está na Constituição. Há depois uma lei que podemos eventualmente dizer que é materialmente constitucional. Essa lei é naturalmente, ou corresponde a uma interpretação do Parlamento sobre o que é a independência do Poder Judicial, dos tribunais e dos juízes, mas, como eu disse, eu acho que essa é a essência da minha intervenção, num sistema em que há fiscalização da constitucionalidade, em última palavra, em última análise, a última palavra sobre o significado da independência dos tribunais cabe aos próprios juízes. Muito obrigado, Sr. Professor. É isso, exatamente. Já temos uma lei qualificada, não é? Os problemas não residirão, e se existem, não se resolverão todos necessariamente através do Estatuto, não é? Evidentemente que tem a dignidade, mas não... Parece que há aqui uma pergunta. Há uma pergunta para ser colocada aqui? Não? Um comentário. Eu interpreto esta questão, noutra perspectiva. É saber se, eu já o tenho defendido várias vezes, numa próxima revisão constitucional, e não sei porque é que ainda não foi, o Estatuto dos Magistrados não deve ter a dignidade de lei orgânica. É isso que está aqui em causa nesta questão. E eu parece-me, já o defendi publicamente, não sei porque na revisão constitucional onde foram definidas as leis orgânicas, Quadro Nacional Republicana, Banco de Portugal, Serviços de Informações, eu não consigo perceber, porque é que os Estatutos Magistrados não têm dignidade constitucional da lei orgânica. Isso é uma tarefa e é uma discussão para a próxima revisão constitucional. Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Faz favor, Sr. Eu acho que tem toda a razão. Faria sentido que, efetivamente, os Estatutos dos Magistrados Judiciais tivesse, ou fosse uma lei de valor reforçado. Podia ser uma lei... A expressão lei orgânica não é muito feliz, mas a Lei da Defesa Nacional é a lei orgânica, a Lei do Tribunal Constitucional é a lei orgânica, a Lei das Finanças Regionais é a lei orgânica, portanto há um conjunto muito vasto de leis orgânicas que exigem, no fundo, uma maioria qualificada, embora seja apenas maioria absoluta. Por isso é que eu talvez preferisse lei de valor reforçado, porque há leis de 2/3, leis que têm que ser aprovadas por maioria de 2/3, como as leis eleitorais, como as leis que definem o número de deputados à Assembleia da República, leis que definem o sistema de governo das autarquias locais. Portanto, eu acho que mais que lei orgânica, que é aprovada por maioria absoluta, deveria ser eventualmente uma lei de 2/3. Agradeço, não tinha percebido a pergunta nesse contexto, assim faz todo o sentido, naturalmente. Nós temos, por isso, neste momento só temos uma reserva, não é? Só temos uma reserva, e eu percebo nesse contexto, naturalmente, que sim, que faz todo... Certo. Seria... Então, temos mais duas perguntas, que estão uma ligada com a outra, e uma delas já mereceu comentário. Uma, essas inspeções judiciais podem ser entendidas como contrárias à independência dos juízes.
e a outra é se deve a independência ser vista como um limite às possibilidades de gestão da comarca e do CSM. Eu digo que estão ligadas porque os serviços inspectivos são também serviços do CSM. Pergunta colocada aos dois. Qual é a segunda vertente? É um limite aos poderes gestionários da comarca e do CSM. Os órgãos de gestão da comarca e do CSM. E por decorrência da atividade inspectiva do Conselho Superior da Magistratura. Penso que... Alguma limitação terá, não é? Quer dizer, isso tudo dependerá da forma como for exercida a inspeção, não é? Se a inspeção é incompatível com a independência, eu respondo já que não, de maneira nenhuma, não vejo. Pelo contrário, agora, claro que as inspeções obviamente que haverá limites, não pressupõe uma interferência na decisão do juiz, mas se contribuírem para a melhoria do exercício, eu penso que isso é positivo. Por outro lado, a classificação dos juízes é inerente à progressão na carreira e, portanto, isso acaba por ser inevitável. Não vejo necessariamente como um limite, como um obstáculo. Um limite, nesse sentido, talvez. É uma pergunta muito colocada e abstrata. Eu penso que provavelmente terá presente a ideia de, como em todo o lado, haverá casos mais felizes, casos menos felizes. Eu não vejo no atual sistema qualquer problema a esse nível para a independência dos juízes. Não consigo. Talvez concretizando mais a pergunta eu possa também ser mais concreto. Em abstrato, penso que a pergunta pode ser entendida se a independência é um valor em si próprio, se ela deve em si própria ser também um obstáculo à atividade gestionária dos órgãos de gestão, do Conselho e das inspeções. Será assim, Sr. Professor? Mais sobre a segunda do que a primeira, porque eu acho que já está inteiramente respondida. Eu acho que a libertação dos juízes de tarefas que não sejam materialmente jurisdicionais pode favorecer a independência. Naturalmente que, se for além disso, isto é, se condicionar o exercício da função jurisdicional, naturalmente que estas atividades, ou melhor, que a atribuição a outras pessoas de tarefas de gestão no funcionamento dos tribunais, naturalmente não será admissível. Mas, de um modo geral, sabendo até da sobrecarga de trabalho que tem a generalidade dos juízes, libertá-los de funções que não sejam materialmente jurisdicionais pode favorecer a sua independência e a concentração naquele que é, digamos assim, o core do seu trabalho.